aí, deixa-me ver melhor que isto não vale 10 pessoas. Isto é música velha ou música nova? E pá, é mesmo música velha. Foi trabalho. Será que já começaram? Já começaram? Já? Olha a cara do banho a olhar para mim. Estou chato. Ele está com a cara para os amigos. Peraí. Oh, mestre. Peço imensa desculpa, mas... e cheguei um bocadinho mais cedo porque sabia que o mestre ia afinar. Então, é assim... já posso afinar? Vá, já é. Ai, muito problema. O meu problema é sempre o mesmo. Olha, peraí. E tenho a certeza que saí de casa com um instrumento normal. Agora cheguei e tenho dois vocais. Mas não sei porque de vez em quando acontece. E saio de casa com um instrumento bom e depois tenho dois vocais. E não sei, mas isto aparece muito. Eu vejo-me sempre a rascar com essa porcaria. E agora qual é o vocal? O da esquerda ou da direita? Não sei. O da esquerda parece-me assim um bocado frouxo. Eu escutava o da direita. Se eu for. Ei, espetáculo, quem sabia? Afinadíssimo. Estamos na primeira. Oh, mestre, deixa-me só explicar porque é que eu cheguei mais atrasado no programa. Olha, eu vim cedo para cá. Eu vim cedo. Só que depois fui deitar fajando. Passa. Entretanto, olha, encontrei o deixei. Ele convidou-me para almoçar. Epá. Peixe com batata e vinhados de questão. Eu comi como pão. Com cebola. E depois então tinha lá uma aguardentezinha. Não é que eu gosto muito. Mas tinha uma aguardente. Que é aquela aguardente? Aguardente. Uma cebolinha. Já ficaram. Estás para aqui. É, agora já ficaram. Epá, e depois, olha, é assim. Depois fui dar uma volta ao porto da panela. Para ver se desgastava essa convivência toda. É engraçado, o caminho para lá é sempre melhor do que a volta para trás. Eu não sei porquê, mas para mim, pode ser impressão minha. Mas vocês também têm que pensar no... Foi então, na altura em que eu comecei a pensar. Epá, eu passei ali por casa do meu amigo Sr. Horácio, que já está entre nós. E logo a seguir há dentro do Cristóvão, que também já não está entre nós. E pus-me a pensar aí, nessa altura, os grandes amigos conhecidos que eu tive quando fui mestre dessas casas. Sr. Artur, Ana Maria, Sr. Cristóvão, Sr. João Laureano, Sr. Jamares, o António Melo, o João Luís, opa, o Ilírio, o Afonso, o Gil, enfim. Eu, para mim, só quero pensar que eles devem estar lá em cima, a pôr os olhos na festa da sociedade. Uma grande salva para eles. Nunca devemos esquecer de quem faz a nossa história e quem a fez. Um bem-aja a todos e eu vou para cima do palco antes com este para calcar outra vez. Boa noite e muito obrigado! Quero agradecer a presença de vocês todos neste convívio, onde vamos estrear um programa de animação cultural intitulado Lugares com Gente. Trata-se de uma iniciativa que foi pensada para ser apresentada em espaços pequenos, ao ar livre, sem palco, como por exemplo no adro de uma igreja, num largo de uma fajã ou num jardim. Trata-se de uma iniciativa diferente que reúne música, teatro, poemas, entrevista
e até mesmo, como acabamos de ver, surpresas muito interessantes. Sim, o que acabamos de assistir foi uma verdadeira surpresa para todos nós, podem acreditar. Temos o objetivo de levar esta iniciativa a outros locais da nossa comunidade. Como é sabido, neste fim de semana estamos a comemorar o aniversário da nossa sociedade. Já são 138 anos de história. Neste sentido, queremos convidar todas as pessoas aqui presentes para, no final deste evento, participarem num brinde que vamos fazer à Recreio dos Lavradores. Também em homenagem a todos quantos para que passaram ao longo destes anos. Muito obrigada a todos e vamos então iniciar este serão, chamando aqui até nós a nossa apresentadora. Senhores e senhoras, um grande aplauso para Laura Cabral. Muito obrigada. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Sarau Cultural Lugares com Gente, dinamizado pela Sociedade Filarmónica Recreio dos Lavradores. E por falarmos nesta instituição e porque hoje a celebramos, vou começar por ler-vos um texto e contextualizar-vos sobre a história de vida desta Filarmónica, dos que a fizeram e fazem crescer até hoje também e da freguesia que nasceu. Santo Antão é uma freguesia rural em que a lavoura assume um papel de especial relevância. A sua fábrica de laticínios, que todos nós conhecemos, a Finisterra, transforma anualmente cerca de 9 milhões de litros de leite em queijo. É também nesta freguesia que o culto pelo Divino Espírito Santo assume especial relevância. Os jantares iniciam-se no primeiro domingo depois da Páscoa e prolongam-se durante pelo menos 8 domingos, sendo que a tradição do bolo de leite, que se realiza na segunda-feira do Espírito Santo, atrai milhares de pessoas de toda a ilha para assistirem ao cortejo que percorre vários quilómetros da freguesia. O padroeiro desta freguesia é Santo Antão, o qual também foi escolhido para patrono da Sociedade Recreio dos Lavradores. Data de 1888 a sua fundação e tem a particularidade de ter sido fundada um ano antes da própria freguesia, sendo, portanto, uma das mais antigas filarmónicas dos Açores. Criada por um grupo de cidadãos liderado por José Sousa Enes, José Guilhermino Soares, Manuel Maria da Salveira Betancourt e Bento Luís Mendonça. Da sua história mais recente, podemos destacar figuras incontornáveis, que prestaram um enorme contributo a esta instituição. Dos que infelizmente já não se encontram entre nós, destacamos Artur do Nascimento Armelino, Manuel Custódio Vieira, José Lourenço Oliveira, mais conhecido por José Labriano, e Horácio Sousa, bem como Ana Armelino. E foi, aliás, durante a sua presidência que a Filarmónica voou aos Estados Unidos da América em 1990. O mesmo acontece com os formandos, que são muito importantes. Ao longo do tempo, têm promovido o ensino musical a centenas de crianças e jovens, formando excelentes músicos e possibilitando assim a continuidade e a renovação desta Filarmónica. A Recreio dos Lavradores também gravou e editou, por ocasião do seu centenário, um registro de interpretações da banda e participou também, em 2003, num trabalho discográfico que contou com a participação de todas as bandas filarmónicas do concelho. A sua sede foi remodelada e ampliada em 2005, mas antes de possuir sede, ainda nos anos 70, a Filarmónica ensaiava num edifício que foi recentemente demolido, agora transformado no parque de estacionamento do nosso centro paroquial. Outro aspecto curioso é que até o início dos anos 90 a Filarmónica deslocava-se à casa dos imigrantes a fim de cumprimentá-los e receber uns dólares, que eram uma importante fonte de receita para a Filarmónica. Também na década de 90, deixou de se acompanhar os funerais dos sócios em que a Filarmónica se deslocava ao cemitério, interpretando uma marcha fúnebre, a famosa Miserere Mei. Hoje, muitas coisas estão diferentes, por influência dos novos estilos de vida. No entanto, existem vivências,
e responsabilidades que temos o dever de assegurar, dando um pouco de nós para que a freguesia de Santo Antão nunca perca a sua identidade. Ser músico da Filarmónica é também ter a responsabilidade de transportar a nossa identidade de geração em geração. E este será um dos mais importantes desafios que têm sido colocados às sucessivas gerações de jovens que até agora sempre o conseguiram fazer. Muito obrigada.
Mais uma salva de palmas. Vamos prosseguir o nosso programa, agora com uma entrevista, uma filha desta terra que está hoje connosco, vai falar-vos um bocadinho sobre a sua vida como imigrante e também alguns dos seus projetos que mantém aqui, nesta ilha, mesmo estando a quilómetros de distância. Vamos já saber tudo. Chamo para o pé de mim, por favor, Cecília Brasil. Muito boa noite, Cecília. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite de hoje estar aqui connosco neste que é a nossa primeira edição de Lugares com Gente. Nós sabemos que a Cecília emigrou para a Inglaterra. O que é que a fez na altura decidir ir embarcar e ser imigrante? Eu acho que foi dinheiro. Não, eu peço desculpa, a minha voz está um bocadinho não está muito boa. Eu saí daqui para ir estudar música em Lisboa, mas já no primeiro ano eu senti financeiramente esgotada. Foi numa altura em que os meus pais não estavam, todos nessa altura já estavam a trabalhar e eu, ao contrário dos meus colegas que tinham saído para a universidade, eu não tinha um apoio financeiro deles e sentia-me mesmo esgotada. E o primeiro ano achei difícil, arranjei trabalho e lá fui andando, mas havia ali uma série de coisas que eu não me sentia financeiramente estável para poder continuar com os estudos. Mas acontece que eu saí daqui sem o 12º, ainda não tinha completado o 12º. E já no segundo ano eu já inscrevi no Liceu de Camões, onde acabei por tirar o resto das cadeiras. E depois já tinha uma vontade também de seguir a universidade, estava a sentir que precisava mesmo de arranjar uma forma de eu poder estar mais financeiramente confortável para poder seguir todos os outros sonhos que a gente tem. E foi nessa altura que eu vivia com um irlandês que me falava imenso sobre o sistema de educação na Inglaterra, que ele tinha feito lá. E eu tinha uma média um bocado rasca, à volta de 13, eu acho que nem sequer chegava a 13. E nós eu concorri à universidade lá, naquela nem sequer vou conseguir. Enfim, isto foi em janeiro e já no final do ano eu tive a proposta, a resposta, e eu já nem concorri à universidade em Portugal. Já pensei, olha, vou experimentar, vou naquela, porque já não tenho nada a perder. E fui fazer a universidade para lá. Segui a universidade em Psicologia lá, desculpem lá, já está muito bem o inglês. E lá fiquei, acabei por constituir família e tudo mais. Mas realmente a Inglaterra, mal cheguei lá, eu senti mesmo que era um país que me identificava mais do que Portugal continental. E lá fiquei. Sabemos que a Cecília, para além do enorme talento que tem para cantar, tem uma grande aptidão para a pintura. E nós gostaríamos de saber como é que despertou em si essa vontade de pintar, e também gostaria de saber qual o projeto que mais marcou assim em termos de pintura. Pronto, a gente tem que voltar um bocadinho talvez à escola, porque quando eu estava no nono ano eu quis seguir artes. Infelizmente, e eu acho que ainda é assim, as artes são vistas como algo que não tem futuro. Achamos que não há futuro para isso. E eu lembro-me de tentarmos abrir o curso na Calheta e tínhamos 4 alunos e foi-nos dito que tínhamos que ter 6. E lá eu fui para outras áreas, acabei por não terminar o ensino secundário aqui. E eu acho que foi em parte porque não havia possibilidades, eu não estava interessada em tudo o resto. Se eu já tivesse seguido aquela área que eu gostava, que era artes, se calhar o meu percurso tinha sido um bocado diferente. No entanto, eu não teria conhecido desta forma. Eu acabei por seguir Psicologia, fiz a minha licenciatura e mestrado, tudo lá em Inglaterra.
Mas foi recentemente, para a altura da pandemia, quando eu comecei a abrandar e quando também deixei o trabalho, na altura estava a trabalhar no hospital, deixei de trabalhar, e foi aquela época em que nós, o que é que fazemos, o que é que eu não faço, os miúdos eram pequeninos, e eu tinha um bocadinho mais de tempo. E houve uma amiga minha que me disse, olha, trabalhava no conservatório, e disse, olha, há um workshop de pintura lá, 3 dias, e é bom para tu ires, para tu deixares os miúdos. E lá fui eu. E a partir de então, peguei, lembro-me da minha primeira aquarela, que fui eu, se eu mostrar é mesmo horrível, não é grande coisa. Mas continuei naquela de brincar e aquilo foi saindo. Sou uma autodidata, propriamente não tenho nenhuma formação artística. E eu lembro-me na altura, quando comecei a fazer assim, umas aquarelas assim um bocadinho melhores, eu queria fazer, e este é o projeto, que apesar de não estar feito, mas é o projeto que se mantém, que eu queria fazer uma coleção de pinturas que fossem focados nas mulheres do Espírito Santo. Este continua a ser um projeto que eu ainda tenho entre mãos. No entanto, eu sempre achei que a aquarela não era propriamente um medium que fosse ideal aqui para a Terra, porque o papel não é, com a umidade, não é grande coisa. No entanto, eu nunca senti que tinha ainda a técnica para começar para outro tipo de medium, que nem o acrílico ou o óleo. Portanto, eu tenho continuado com isto, a pintar e a experimentar várias coisas. E agora, só recentemente, é que comecei a passar ao óleo. E eu espero, talvez, numa questão de 2 anos, consiga trazer à Terra algo assim, aqui para esta freguesia, para ficar como exposição permanente na Casa do Espírito Santo de São Paulo. Espero. Isto é tudo um sonho ainda. E este, acho que foi o motivo pelo qual eu comecei e eu quero que continue a ser o motivo para continuar. Aí está. Muito obrigada. A Cecília é a mulher dos 7 ofícios, pois, para além de tudo isso, ainda possui um alojamento local no Caminho do Porto. Fala-nos um pouco desse projeto e como é que consegue gerir um alojamento local, visto que está a maior parte do ano a quilómetros de distância na Inglaterra. E também gostaria de saber de que países vêm os turistas que ficam no seu alojamento local. E comprei aquele espaço, já vinha com o alojamento local, não fui eu que o criei. Mas comprei porque gostei imenso da vista, eu queria comprar alguma coisa onde eu pudesse vir com mais tempo e ficar mais permanentemente. O alojamento local já estava lá e tem sido excelente, porque é uma forma de eu poder também aliviar as contas da casa, porque há sempre, para correr uma casa, preciso sempre um bocadinho mais de dinheiro. No entanto, eu acho que a experiência de ter um alojamento local no topo é um bocadinho desafiante, em alguns aspectos. Primeiro, a gente temos que pensar nas limpezas. E apesar de eu pensar que há muita falta de trabalho, não é tão fácil. Eu tenho a minha mãe, que é que me tem ajudado mais nisto, mas agora chegamos a uma altura em que eu tenho que arranjar alguém para poder fazer as limpezas com aquela regularidade precisa, e eu sinto que não é fácil, porque para nós estarmos no alojamento local, temos que pensar que temos 3 meses para correr com o resto do ano. E esses 3 meses temos que aproveitar todas as noites. E há sempre um período de 3 horas, que normalmente é aquelas horas entre sair e entrar. E tem que haver limpezas, e depois tem que haver toda aquela recepção, e depois os hóspedes é que têm razão, e tudo isso leva algum tempo. Mesmo que eu instigue isto, é difícil as pessoas perceberem que isto é importante, a recepção, como é que nós deixamos a casa pronta, como é que nós passamos a informação, que isto é uma coisa que eu debato imenso, que eu costumo mandar um e-mail, normalmente no princípio, para eles perceberem que o topo é diferente do resto, que há nevoeiro, que é outra coisa também que muitas vezes eu reclamo, é que voltam e a roupa cheira a mofo, que é uma coisa daqui,
mas eu já tento fazer com que as expectativas dessa gente que vem são estas, mas é sempre um bocado desafiante, até porque estavas a falar das pessoas que vêm para cá, porque vêm de lugares diferentes e têm idades diferentes, apesar de que ultimamente eu tenho só usado uma plataforma online, que é o Airbnb, não tenho usado o Booking, e a clientela tem vindo ali, normalmente vem ou da Alemanha, há muitos alemães que vêm sempre, franceses, temos também imensos austríacos. Tivemos no ano passado, imensas pessoas que vieram da Noruega e da Finlândia, mas este ano tem sido essencialmente alemães, austríacos, por exemplo, agora tenho neste momento que veio da Suíça. Esses têm sido as pessoas, mas quando eu usava uma outra plataforma, há 2 anos atrás estava a usar o Booking e estava a receber imensos italianos, estava a receber imensos portugueses. Há uma diferença muito grande entre eles, a forma como é. São do mundo inteiro. Muito obrigada, Cecília, por ter partilhado connosco tudo isso. Uma salva de palmas. Eu já agora aproveito também para dizer muito obrigada por terem-me chamado aqui. Isto é um prazer, porque eu aprendi música e fui aqui nesta Filarmónica. E também parabéns à Filarmónica. Obrigada, um aplauso para Cecília Brasil. Vamos continuar agora com um tema em que a estrela é a nossa saxofonista, mas não no saxofone. Ela vai cantar e encantar. Vai interpretar o tema Et si tu n'existes pas, de João Dassin. Um vosso aplauso para Mara Azevedo. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi.
de um café qualquer, esperando por alguém que já fui. Ela chegou 10 minutos atrasada, como sempre, enquanto eu, pontual, observava o tempo a passar com uma estranha mistura de nostalgia e melancolia. Quando ela entrou, vi nos olhos dela um brilho que já não reconheço em mim. Ela ainda sonha alto, ainda acredita que algumas pessoas ficarão para sempre. Ela tem pressa, mas nem sabe exatamente para onde quer ir. Eu quis avisá-la de tantas coisas, mas, ao mesmo tempo, não queria arrancar dela aquela inocência que um dia me fez continuar. Ela sentou-se à minha frente, curiosa, desconfiada, e sorriu, com aquele jeito de que acha que tem tudo sob controle. Olhei para ela e quis dizer: tu ainda não sabes, mas vais chorar por quem nem se importava. Vais-te perder em noites solitárias a tentar perceber onde tu erraste. Vais duvidar da tua própria força. Vais-te sentir pequena e invisível. Mas também quis segurá-la pelas mãos e sussurrar: vai doer, mas tu vais sobreviver. Tu vais aprender que não precisas implorar por amor. Vais descobrir que algumas partidas são livramentos, que a solidão nem sempre é um castigo, mas sim uma oportunidade de te encontrares. Tu vais entender que ser forte não significa não chorar e que ser feliz não significa não ter cicatrizes. Ela olhou para mim como se quisesse perguntar algo, mas não conseguiu. Talvez tenha sentido no meu olhar a saudade do que fomos e a dor do que nos tornamos. O tempo passou e ela, ainda apressada, disse que precisava ir. Como sempre, estava a correr atrás de algo que nem sabia o que era. Eu observei-a a afastar-se e, por um instante, quis chamá-la de volta. Quis dizer que um dia ela vai chegar no horário certo, no momento certo, na vida certa. Mas deixei que ela fosse, porque aprendi que cada um tem o seu próprio tempo para entender a vida. Ela foi embora, mas parte dela ficou em mim. E enquanto o café arrefecia, percebi que talvez eu tenha chegado no horário certo, no meu próprio tempo. Parece fácil, senão. A mão vai pela superfície e vira de repente, com a certeza de que nunca será redonda. Do topo, salta um pingo de tinta e fica com um escudo divino, sombra do pecado original. Vista de cima, é a exclamação do silêncio. Podem chamar-me dragão, baleia, dinossauro, parábola de água e vinho, vivenda dos deuses, que sempre há de ter falhas, cedros, dragoeiros, hortênsias e gestas. Nenhuma vontade de calar os grajaus, nenhum desejo antigo de partir, fazer das fajãs o futuro de todas as virtudes. O homem ali não passa num sonho descalço. E para o Jorge Brasil com o poema de Álvaro de Oliveira intitulado Ilha de São Jorge. Já de seguida vamos ouvir o tema Joyful Journey do Robert Sheldon. Uma salva de palmas para a nossa filarmónica.
queria fazer umas perguntas muito simples sobre a nossa freguesia e não só, e tenho direito a um prémio, portanto eu gostaria de chamar algum corajoso que quisesse vir até aqui. Só preciso de 2 pessoas. 2 pessoas, ninguém se mexeu, impressionante. Eu preciso de 2 voluntários, estou a sério. Olha que o prémio é muito bom, vou ter que dizer. Ora, boa, já temos 2 voluntários, faz favor, podem vir. A senhora e aquele jovem ali de t-shirt amarelo. Anda cá. Obrigada. A senhora também queria, faz favor, deste lado. E o seu braço do lado, quero um aplauso para estes 2 corajosos. E no final, vocês que vieram aqui vão ter direito a um prémio. Ok? Portanto, só isso já é muito bom. As perguntas são muito fáceis, tá? Vou começar por ti. Como é que tu te chamas? Podes repetir? Samuel. Ok, Samuel, muito bem. Uma salva de palmas para o Samuel. Samuel, podes-me dizer, a nossa ilha de São Jorge é banhada por que oceano? Como é que não te lembras? O Oceano Atlântico. Oh, muito bem. Uma salva de palmas. Que animal é que é muito comum nas pastagens da nossa freguesia? Muito bem! Qual é o mais famoso produto da ilha de São Jorge? Queijo. Muito bem! Onde se encontra o ponto mais alto de Portugal, sabes? Começa por um P. Está aqui perto de nós. Boa! É o Pico, sim, senhor! Uma salva de palmas para o Samuel, respondeu corretamente a todas as questões. Muito bem. Agora, ficas aqui, está bem? Vamos a esta concorrente agora. Boa noite. Como é que a senhora se chama? Susana. Está preparada? Vamos lá. Então, senhora Susana, em que ano foi fundada a Recreio dos Lavradores? 700. Não, mais. 1800. JJ Boss. 88. Boa! É isso mesmo. 1988. Em que ilha podemos degustar o cozido das furnas? Na ilha de São Miguel. Muito bem. São Jorge é conhecido pelas suas dunas de areia ou alfajões? Pelas suas fajãs. Ah, bem me parecia. Está correto, muito bem. Que ilha que é famosa pelas suas queijadas? É graciosa. Corretíssimo. Posso saber porque é que esta conversa não tem palmas? Obrigada. Última pergunta, senhora Susana. Qual foi a primeira ilha a ser descoberta? Foi Santa Maria. Corretíssimo, muito bem! Muito obrigada. Uma salva de palmas para os dois concorrentes. E agora, gostaria que a Marina viesse cá entregar o prémio? Oh, ok, vai ser o João Pedro, desculpa. João Pedro, entregas, faz favor, um prémio ao Samuel, que ganhou um almoço completo no caseiro, e à senhora Susana, que ganhou um almoço completo no caseiro. Muitos parabéns, um aplauso. Obrigada. É só, podem ir. Obrigada. Obrigada por terem vindo, tá? É que se não fossem vocês, eu tinha que passar esta parte à frente. Mas, eu tive 2 voluntários, mas como eu não trabalho só a voluntários, também trabalho à força, o que é que eu vou fazer? Vou chamar o meu assistente. Vem cá, assistente. Nós agora vamos pelo público fazer perguntas, claro,
perguntar-vos primeiro este senhor que está aqui. Muito simples, espera, não esteja ainda, ele tem que acertar a pergunta, está bem? Que país tem o formato de uma bota? É da Europa, começa por um I. Não, comemos muita pasta lá. Boa! Podes lá nos falar com o senhor. Muito boa noite, senhora. Como se chama um satélite natural da Terra? É linda todos os dias. Qual é este satélite? Vai. É a gente vigia para cortar o cabelo. É o... Muito bem! Que animal é conhecido como o rei da selva? Esta é dada. Muito bem, podes dar um chocolate a este menino. Aqui para esta senhora. Quantos lados tem um triângulo? 3. Muito bem, podes dar chocolate a esta senhora. Aqui. Quantas pernas tem uma aranha? Sabe dizer mais ou menos? Ela tem o mesmo do lado e o mesmo do outro. Não é 4. Boa! Pode Boa noite. Olá, menina. Qual é o animal que tem uma tromba muito comprida? Muito bem! Vamos falar com a menina.
Uau, belíssimo. Vejam só. Uma viagem de não sei quantas horas, a carregar malas grandes e cheias, e no fim, o que pesa mais são estes papéis. Cada envelope destes parece que pesa uma tonelada. Não pelo papel, claro, mas pelo que está lá dentro escrito. Promessas de quem ficou lá longe, lágrimas que secaram antes da tinta para chegar ao papel, e aquela saudade que nós, lá nos Estados Unidos, engolimos todos os dias com o café da manhã. Quando me disse ele, podes dar isto à minha mãe, podes entregar isto ao meu irmão, será que não consegues levar isto à minha namorada? Eu não conseguia dizer que não. Como é que se diz que não a uma porção de esperança, um mar de saudade? Quem está lá fora vive de olhos postos neste chão. Passamos os dias a contar os dólares, a trabalhar 12 e 14 horas seguidas na fábrica ou nas obras, mas a cabeça é essa, nunca sai daqui. Cada carta destas é um pedaço do coração de alguém que ficou retido na alfândega do desgosto. E agora, aqui estou eu, o carteiro da saudade, com recados e desejos escondidos. Eu olho para estas moradas, escritas com caligrafia tremida, e parece que vejo o rosto de cada um a pedirem: não te esqueças de lhes dizer que estou bem, mesmo quando não estão. Mesmo quando o sonho americano é mais cinzento do que aquilo que eles contam. Mas a família cá não precisa de saber da névoa de Boston ou do frio de Toronto. A família só precisa de saber que eles ainda se lembram de si e da sua terra natal. Deixem-me só ver aqui esta primeira carta. Eu sinto um aperto no peito só de pensar no que estas cartas encerram. Maria Emília, esta é para ti. Aquele rapaz não te esquece, mulher. E olha, que está quase a vir cá. Miguel. Oh, Miguel, ela tem tantas saudades tuas. A tua filha não te esquece. E ela trabalha tanto, quase não a vemos. Ela, de vez em quando, ainda vai a um bailarino com uma coisa assim. Ela diz que amanhã vai ligar para as 7. Sim. Maria. Oh, aquela Jéssica é um trabalho. Eu ouvi dizer que ela arranjou um namorado. Mas não te preocupes, porque aquilo não deve durar muito tempo. João, teu irmão Michael tem tantas saudades tuas. Pronto. Eu disse que era uma pena não teres estado cá no tempo da vossa mãe, mas que nunca se ia esquecer dela. E ele diz que qualquer dia vem cá. E aqui é no Rui. A Nicole guardou-me este recado. Ela disse que é para ver em privado. E o Carlos? Oh, Carlos. Tua prima Asha disse que a tua tia anda a dizer que tu te andas a botar mal. Viu na rádio Inel? Viu na rádio Inel com um copo de cerveja. Não sei o que aconteceu. E a Carolina? Carolina, que é namorada do Cairo. Carolina. Oh, Carolina. Aquele rapaz. Tens de ter cuidado. Vai trocar umas mensagens com ele que ele diz que já não fala contigo há uns dias. E o Ricardo? Vitória, olha que a Vitória já é empresária e tudo. Diz que abriu uma confeitaria. Ela diz que qualquer dia tens de ir lá provar um bolinho dela. E o André? André. A Olívia está castiga. Mas coitada, ela também não está a gostar muito do trabalho na padaria. Diz que se vai despedir tarde, mais dia menos dia. Mas enfim, é isso. Qualquer dia tens de ir ver. Quando é que vais lá à América?
Amanhã, vemo-nos na praia. Por agora, um dia descansado, que ainda faltam cartas para distribuir. Chegou a hora de ouvirmos um excerto do livro Matilde. Trata-se de uma obra da autoria de uma escritora desta freguesia, Luz Vieira da Silva. Professora com formação em línguas, desde cedo mostrou inclinação para os livros e a escrita. Esta sua primeira obra conta várias histórias que se desenrolam em torno de uma principal, com início em 1939, o ano em que nasceu Matilde, a avó da personagem principal. Ainda que com algum humor à mistura, retrata tempos caracterizados por várias dificuldades, e uma delas era comunicar com quem estava longe, como os imigrantes ou jovens soldados. A carta era o único meio de o fazer e assumia relevante importância quando a ausência era devido ao cumprimento do serviço militar em tempos de guerra. Para além disso, ao longo da história sucedem-se vários enredos e vários mistérios. Feitas as apresentações e sem mais demoras, senhoras e senhores, convosco Cátia Brasil, Vanessa Marques e Marco Brasil. Uma salva de palmas. Após uma curta escala nos portos da Horta e de Ponta Delgada, o Carvalho Araújo rumou a Lisboa, onde os jovens soldados foram encaminhados para o campo militar de Santa Margarida, a fim de passarem por um período de intensos treinos. A partida para o ultramar deu-se a bordo do paquete Veracruz e, durante os 9 dias de mar, a expectativa e a ansiedade dominaram as conversas entre os soldados. Do outro lado do Equador, esperava-os o calor abrasador de Angola e uma semana em Luanda, no quartel do Grafanil, ponto de passagem dos batalhões e companhias. Após a breve passagem pela capital, Francisco e os seus companheiros foram destacados para o Bom Jesus, uma zona remota do norte de Angola, a 300 km de Luanda. À noite, depois do jantar, Francisco sentava-se em frente à caserna dos soldados e olhava para o céu, questionando-se se Matilde também lhe dedicaria os seus pensamentos. Angola, 7 de julho de 1962. Meu amor,
estas linhas encontrem bem a ti, à tua família. Eu vou andar com a graça de Deus. Por cá vou começando a acostumar-me ao calor. Nos primeiros dias era um castigo. Os mosquitos parecem melos, quase nos comem vivos. Só Deus sabe o quanto me custa estar aqui, perdido nesta longura, distante dos teus e apartado de ti. As saudades são tantas que não sei como vou poder suportá-las. Esta coitada pobre gente vive numa miséria a cortar o coração. Seja qual for o desfecho, esta é uma guerra sem glória e peço a Deus que me perdoe por fazer parte dela. Lutamos por uma terra que já tem dor. Peço que rezes por mim e por todos os que cá estão, para que Deus nos dê coragem e forças para levar esta empreitada até o fim. Aguardo a tua resposta como um raio de luz na escuridão que é esta guerra. Receber notícia das ilhas é um dos poucos confortos que um homem tem neste destino. É na lembrança das tuas lindas feições que encontro forças para suportar as tristezas dos meus piores dias. Anseio pela hora do meu regresso, para te apertar nos meus braços. Aceito um saudoso beijo desde que te amo no mundo. Francisco. Os companheiros juntavam-se a ele e discutiam sobre as suas terras e tudo o que fariam a quando do seu regresso, enquanto fumavam um cigarro e ouviam a emissora nacional. As vozes da canção portuguesa embalavam as noites tranquilas e os pirilampos rivalizavam com as estrelas, que rebentavam no céu como pipocas. Nas cartas que escreviam, os jovens soldados despediam-se das famílias com o habitual, até ao meu regresso, mas, cada vez mais, viviam atormentados pela incerteza de um dia regressarem. Desde que Matilde vira partir o homem que amava, o raiar de cada novo dia apenas trazia renovado o ônus da incerteza, enquanto o futuro sonhado parecia cada vez mais distante. Sempre que era anunciado o regresso de um novo contingente, via reacender-se, dentro do peito, uma centelha de esperança, apenas para ver logrados os seus anseios, uma e outra vez. Então, a angústia e a consumição voltavam a apoderar-se dos seus pensamentos e via-se assaltada por renovados sentimentos de desamparo e solidão. Sabia que o homem que amava e os irmãos se encontravam sujeitos aos maiores perigos, pois muitos dos que iam regressando encontravam-se magoados no corpo e todos eles, dos mais novos aos mais velhos, se achavam irreparavelmente presos na alma. Numa fria manhã de dezembro, Matilde preparava-se para depenar uma galinha, quando o padre lhes veio bater à porta. Trazia o chapéu de 3 bicos na mão e ia-o conversando nervosamente, como se procurasse as palavras num lugar esquecido no interior da sua mente. A desgraça voltava a abater-se sobre aquela casa. Germana e José haviam perecido em combate. Quiseram com Deus que João se salvasse. Desde a morte de Pedro, que temiam aquele momento, e, agora que o viam chegar, foi como se o tempo deixasse de existir. A massa para o pão transbordou da selha, espalhando-se pela mesa e indo cair sobre o chão. A galinha morta ficou por depenar, mergulhada na água a ferver. O bom Deus que coma também as vidas dos 4 rapazes da tia Mariana Angélica, deixando-lhe apenas um imenso vazio engolido a alma a partir de dentro. Dona de uma fé inabalável, esta dedicava agora os seus dias a rezar pelas suas almas. Uma fé arraigada nas profundas convicções do povo destas ilhas, edificada sobre os alicerces do temor, perante a natureza implacável da terra. Quando Francisco teve alta, despedia-se dos amigos com um abraço apertado, fazendo votos de um feliz regresso para junto das suas famílias. Não deixes que esta terra te coma os ossos, açoriano, disse Santos. Se Deus quiser, a minha terra é que os há de comer. Retorquiu. Já falta menos de um dia para irmos para casa. Assegurou Costa. É assim que temos de pensar. As enfermeiras também se despediram com um misto de felicidade pela recuperação do jovem, a par de um indisfarçável pesar por se verem privadas de seu convívio. Manuela não conseguiu disfarçar a profunda tristeza. Os olhos vermelhos a denunciarem as muitas lágrimas derramadas em segredo. Contrariando a própria consciência, perdera-se de amores pelo jovem soldado, mesmo sabendo que o seu coração pertencia a outra mulher. Apaixonara-se tanto pelo homem como pela sua admirável forma de amar. Embora jamais voltassem a se encontrar, muitos anos depois, graças a uma inovadora ferramenta chamada internet e à neta de seu coração,
Francisco acabaria por tomar conhecimento da união de seu amigo Costa com a Ângela de seu Jorge. O rapaz seguiu o seu conselho e conquistou o amor de Eva. Após 27 longos meses, Matilde soube, sem margem para enganos, que o homem que amava estava finalmente de regresso a casa. No dia em que recebeu a notícia, foi como se o ar retornasse aos seus pulmões e o sonho, tantas vezes adiado, se apresentasse ao alcance da sua mão. Dona Maria do Céu quis atravessar a ilha para ir esperá-lo ao cais de velas, desejosa de encurtar o tempo que ainda teria de esperar para poder apertá-lo nos braços, mas este fora perentório, para que não se inquietassem a fazer tão gostosa viagem que, assim que desembarcasse, apanhava um carro de praça com José Gonçalves e logo estaria em casa. Enquanto empreendia a viagem de regresso, deixava-se deslumbrar com o incomparável verde da sua terra e com o azul cristalino do seu mar. Quando saí do táxi, lançou a trouxa sobre as costas e desceu a canada de São Tomé em passo de corrida. Depois de entrar em casa, começou a distribuir abraços. Minha avó, dei-te uma bênção. Pediu, levando a mão direita à boca e apertando Dona Maria do Céu nos braços. Que Deus te abençoe, meu menino. Respondeu a velhinha com a voz embargada. Depois da refeição, deu uma volta pelo aposento com o sobrinho pela mão, enquanto Eduardo ia falando sobre as sementeiras da horta da porta. Passado um par de horas, Adelaide foi-se apercebendo do crescente desassossego que tomava conta do irmão e abriu caminho para que este se ausentasse. Francisco, se precisas de tratar de algum assunto, não te prendas por causa da gente. Leva o cavalo do Eduardo e vai lá resolver a tua vida, que a gente cá te espera. Dona Maria do Céu ainda tentou intervir, mas o marido cortou-lhe o pio, arregalando-lhe muito os olhos. O rosto descomposto numa crispação pouco habitual. Palavras santas. Francisco levantou-se de um pulo, espegou um beijo grato no rosto da irmã e voou a porta fora, descendo os degraus aos 3 de cada vez. Selou o cavalo e lançou o galope. Subiu rapidamente a canada de São Tomé e transpôs a ribeira, provocando grande alvoroço entre as lavadeiras que reuniam as pedras negras com o seu labor. Pouco depois, transpor a ribeira das Lexívias, mediu ao cavalo a brandar para um trote e, quando alcançou o chafariz da canada de Cruzal, freou-o para lhe dar de beber. Desmontou e, enquanto o cavalo servia a água do bebedor, sacudiu a poeira das botas e ajeitou a madeixa de cabelo que lhe caía sobre a testa. Juntou as mãos em concha e passou um pouco de água pelo rosto, sentindo a cabeça latejar de antecipação. Tomou as rédeas do animal e caminhou ao longo dos últimos metros, determinado a tomar também as rédeas do próprio destino. Nada o demoveria de bater à porta de Maria Amélia e de lhe pedir a mão da mulher que amava. Entrou na canada da castanha e, quando avistou a pequena casinha, sentiu o coração disparar de dentro do peito. Da chaminé desprendia-se um cordão de fumo, que se ia dissipando pelo ar. Aproximou-se do portão e preparou-se para entrar no aposento. Nesse instante, viu alguém sair de casa e dirigir-se a uma parede sobre a qual cresciam uns pés de salsa. Era Matilde, e quando passou os olhos pela canada, deparou-se com um sorriso que ele lhe endereçava. Levou ambas as mãos à boca, como se quisesse impedir a fuga do próprio coração. Lágrimas de felicidade afloraram-lhe aos olhos e não conseguiu friar o impulso de se lançar nos seus braços. Francisco correu ao seu encontro, agarrou-a pela cintura e ergueu-a no ar, rodopiando como um peão lançado pelas mãos de uma criança. Por fim, pousou-a junto a si e apertou-a nos braços. Meu amor, Sussurrou-lhe ao ouvido. julguei que não tornava a ter a alegria de te abraçar. Pois eu pensei que perdi o juízo de tanto esperar, Confessou ela. sem saber se estavas vivo ou morto. Francisco emoldurou-lhe o rosto com ambas as mãos e percorreu-o com o polegar, passando-o sobre as sobrancelhas ligeiramente arcadas, pelo contorno do rosto e, por fim, pelo desenho da boca vermelha como um morango maduro. Pousou sobre ela os lábios, enquanto a estreitava ainda mais para junto de si. Muito obrigada aos três. Para quem estiver interessado em adquirir o livro, o mesmo encontra-se à venda aqui na mesa do meu lado esquerdo. É só adquirir no final do nosso serão. E vamos continuar. De seguida ficamos com o tema açoriano Festa dos Bravos, de Carlos Alberto Muniz. Uma salva de palmas.
agora passar a conhecer a mais recente marca de vinhos surgida aqui na nossa freguesia de Santo Antão. Chama ao pé de mim o embaixador e produtor do Florindo, vinho produzido na Feijão de São João. Uma salva de palmas para José Ricardo Vieira. Boa noite, obrigada por teres aceito teres vindo aqui falar comigo. De onde é que surgiu esta iniciativa de produzires vinho? Desde pequeno fui ajudando o meu pai e fui aprendendo muita coisa com ele, a cultivar a vinha e a fazer vinho. Depois, em 2018, tive uma formação profissional. Em 2019 é que iniciei a produção de vinho e assim nasceu o Florindo. E de onde é que veio esse nome, o Florindo? Tem a ver com a alcunha da família, que vem desde o meu trisavô, somos conhecidos como Florindos. Portanto, é um nome que já passa de geração em geração, é isso? Sim. Muito bem. Existem algumas redes sociais onde nós possamos acompanhar todo o trabalho que tu vais fazendo? Porque nós sabemos que o vinho dá muito trabalho, não é verdade? Sim, é verdade. E então está no Facebook e no Instagram. Podemos procurar como o Florindo só? Como? Conseguimos encontrar a página por o Florindo, é isso? Sim, o Florindo. Muito bem, então podemos começar a seguir a página do Facebook, o Florindo. Muito bem. E já podemos encontrar o teu produto à venda numa loja e poder degustar do teu vinho em casa? Por enquanto ainda não, mas dentro de uma semana ou duas já podemos encontrar nos restaurantes e nos supermercados. Bem, muito obrigada, mal posso esperar por provar esse vinho. Obrigada por teres vindo cá, uma salva de palmas. José Ricardo Vieira, obrigada. E porque nada se faz sem saúde, nós temos o espaço Haja Saúde. Temos connosco a senhora enfermeira Cláudia Cunha, que nos vai falar sobre um tema muito presente nas nossas vidas, que é as informações falsas, que circulam muitas vezes nos meios de comunicação, na internet, no Facebook, por aí fora, tudo sobre a saúde, é claro. E também queria chamar até aqui o Sr. Dr. Kevin Azevedo, que nos vai falar sobre o alcoolismo. Portanto, para os dois, uma enorme salva de palmas. Boa noite a todos. É um gosto estar aqui. Agradeço o convite à direção da Sociedade de Moradores e aproveito para rapidamente falar sobre uma preocupação que nós temos, que é a desinformação em saúde. Nós vivemos numa época em que todos nós, praticamente, provavelmente aqui estamos, temos redes sociais, desde muito jovens, alguns com idades inferiores a 13 anos, e para além das redes sociais, ferramentas de inteligência artificial que são cada vez mais utilizadas e que têm um potencial muito grande e muito bom, têm as suas vantagens, mas em termos de saúde é preciso ter alguns cuidados. Nós nas redes sociais é muito frequente vermos partilhado pelas pessoas questões de saúde ou que afetam a saúde ou que estão relacionadas com esta área e que podem levar, por exemplo, alguns utentes a deixarem de tomar a medicação ou a rejeitarem alguns tratamentos com base nessas informações. Portanto, é preciso e é muito importante saber filtrar a informação. Nós somos bombardeados diariamente com muitas informações e é preciso sabermos utilizarmos um filtro e percebermos aquilo que de facto tem valor e aquilo que não tem fundamento, não tem bases e que são muitas vezes informações falsas, mas que é muito fácil partilhar porque nós estamos a falar de uma partida dura, é necessário um segundo ou dois. Portanto, por exemplo, pegando neste tipo de informação, que é fácil encontrarmos a circular nas redes sociais e que tem aqueles, este está preto e branco, portanto, mas isto normalmente tem cores associadas, tem aqui uma luzinha a chamar a atenção em letras maiúsculas,
e, por exemplo, neste caso diz o seguinte: as farmacêuticas escondem a verdade. Uma planta portuguesa elimina a diabetes em apenas 3 dias. Partilha antes que a paguem. É muito frequente, todos nós provavelmente aqui já encontramos informações deste género. São apelativas, são chamativas, são sensacionalistas, e nós muitas vezes quando entramos e quando vamos ler, não tem informação basicamente nenhuma, não diz quem é que escreveu, não tem fontes, portanto, que estudos é que foram feitos, onde é que nós podemos confirmar aquela informação. Portanto, aquilo são textos muito básicos, muito curtos, mas que é muitas vezes o suficiente para induzir as pessoas em erro. Eu não vou demorar muito mais tempo, só vou, por exemplo, chamar a atenção para outro tipo de informação que pode circular, que são aqueles cabeçalhos que só aparece mesmo o cabeçalho e que obriga a pessoa a clicar e a ir ler mais se tiver esse interesse. Por exemplo, neste cabeçalho, o título é muito sensacionalista e dizia o seguinte: investigadores descobrem finalmente a cura da doença de Alzheimer. Isto seria uma excelente notícia, todos nós ficaríamos extremamente satisfeitos. As pessoas muitas vezes ficam-se pelos títulos e não pesquisam mais nem procuram ler mais. E se nós entrássemos depois no texto, o que é que dizia? O estudo foi realizado em ratinhos e poderá abrir caminho para novas investigações. Portanto, isto não tem nada a ver com humanos, infelizmente, a ideia que as pessoas, ao lerem o título, ficam de que a cura da doença de Alzheimer foi encontrada é totalmente falsa e não tem nada depois a ver com aquilo que o resto do texto diz. Portanto, aquilo que eu gostaria de vos deixar: as redes sociais têm um impacto muito grande na nossa vida, cobram-nos muito tempo, nós gastamos muito mais tempo do que aquilo que deveríamos nas redes sociais. É uma forma de nos distrairmos, mas é preciso ter cuidado. Portanto, chamar-vos só a atenção para esse aspecto. E termino por desejar os parabéns à Sociedade dos Lavradores, desejar as maiores felicidades e muitos sucessos. Obrigada. Boa noite, obrigado pela oportunidade que tenho de estar aqui convosco. Em 2 minutos falar aqui um bocadinho do álcool. O álcool às vezes pode ser um problema e às vezes não temos a noção que está a ser um problema, senão quando alguma coisa mais grave acontece. Quando é que o álcool começa a ser um problema? Nós, em cuidados de saúde, costumamos avaliar a quantidade de álcool que é ingerido pela pessoa e deve-se fazer isso regularmente a todos os utentes. E o álcool mede-se em unidades ou em gramas. Eu, habitualmente, atribuo as unidades de álcool que a pessoa consome por semana, e uma unidade de álcool é, por exemplo, um copo de vinho, e tem que ser um copo pequenino, não pode ser daqueles grandes, um copo pequenino de vinho, uma cerveja pequenina ou um copinho de soda. Isso é uma unidade de álcool. Está bem? Portanto, uma cerveja, um copinho pequeno de vinho ou um copinho de bebida branca daqueles pequeninos. Isso é uma unidade. E a Organização Mundial de Saúde não proíbe, apesar de desaconselhar, não proíbe, e diz que um consumo regrado é 1 unidade de álcool por dia para as mulheres e até 2 unidades de álcool por dia para os homens, porque as mulheres metabolizam o álcool de forma diferente. Portanto, tem um limite inferior ao homem. Ter a noção que um consumo moderado de álcool poderá evitar problemas no futuro e problemas mais graves de saúde. Toda a gente já deve ter ouvido falar na cirrose do fígado, em problemas do pâncreas, em problemas até demenciais, o coração também vai ficando dilatado e mais fraquinho. Portanto, o álcool em excesso traz problemas. Queríamos alertar para isso. Portanto, 1 unidade de álcool para as mulheres por dia, 2 para o homem e, portanto, 7 ou 14 por semana. É o consumo regrado. Mais do que isso, começa a ser um bocadinho exagero. Portanto, só para terem essa noção, muita gente já terá, outras pessoas se calhar estão agora a pensar na quantidade que consomem por dia, que equivale a uma semana mais. Pronto, era só isto para dizer, muito obrigado, parabéns aqui à sociedade pelo seu aniversário e até à próxima.
Filarmónica vai tocar um tema interpretado pela nossa Filarmónica, novamente, Pearl of the City. Mas antes disso, quero só dizer que estamos muito perto de chegarmos ao fim do nosso sarau Lugares com Gente, portanto não se vão embora, que estamos quase a terminar, para cantar os parabéns à nossa sociedade e comermos uma fatia de bolo. Com vocês, Filarmónica Recreios Lavradores, Pearl of the City. Fica bem-vindo. Sim, senhor. Olá. Com licença. Excuse me. Boa noite. Ouvi dizer que esta era a vindima e não só. Enfim, mais famosa no Instagram. É verdade, a adega mais famosa do Instagram. Ouvi isso. E você quem é? O elemental Popone? Elemento preto. Valha-me Santo Antão. Eu sou o Agostinho, minha senhora. E se esse Instagram for nome de algum bicho que me vem comer a vinha, digo já sabendo que lhe dei cá a voltar esta manhã com enxofre. Não há nada disso, Sr. Agostinho. É um elogio. Olha, eu sou amigo e sou influencer do turismo sustentável. Decidi que as Fajãs de São Jorge são o novo must-have. Sabe? O que nós temos que fazer e que experienciar.
a subir aquela rocha a pé com uma saca de batatas às costas, até parece que a alma me sai do corpo. É uma canseira tanto grande que até as pernas me tremem. Mas, diga lá, o que é que deseja? Eu desejo tudo. Quero saber a sua novidade. Ouvi que o único sítio da Europa onde se produz café é aqui na Ilha São Jorge. Mas que chique você ter um café por mim. É café que dá trabalho a apanhar. E ainda mais trabalho a moer. Mas hoje em dia é tudo económicos. Antigamente o café era para dar energia. Agora, segundo dizem os que passam por aqui, é para dar likes ou lá como se chama. Ao ponto que isto chegou. Olha aqui este néctar. Ouvi dizer que o vinho cheio é quase proibido por causa do metronome. É o proibido da ilha. Oh, sim, proibido. Deviam ser os preços da gasolina e do gasóleo. O nosso vinho cheio é o que mantém esta ilha de pé. E digo mais, se esta gente não bebessem o circuito todos os dias pela manhã, com tanta crise, já tinham todos emigrado. Ora, vou até preparar aqui um pouquinho. Vou provar. É orgânico, sem sulfitos adicionados. É tão orgânico que se a senhora deixar cair uma gota no chão, amanhã de manhã acho uma telha. Eu não há isso, mas a ver se essa mania das modernices lhe passa e se tem uma corzinha nas bochechas. Ai, é incorporado. Eu até parece que engoli um vulcão em atividade. Ah, pois é, fogo da terra. E por falar em vulcões, esta é que me parece tão um grande vulcão. Mas olha, é verdade. Leu o que dizem os especialistas aí na televisão, que a Terra está a tremer e que a crosta terrestre está nervosa. Sim, eu vi no Facebook. Ai, que assustador. O senhor não tem medo que a Major desapareça? Medo? Oh, sim. Eu já sobrevivi a tanta coisa. Ora, sobrevivi às viagens quando íamos descalços e sem dinheiro a pé até à caneta por causa de uma refeição. Sobrevivi à guerra no ultramar. Sobrevivi aos sismos de 64 e ao terremoto de 80 que levaram mais de metade da nossa gente lá para a América. Sobrevivi à Troika e ao Covid. Ora, um sismozito lá de vez em quando só serve para tirar o pó das barricas. Forma interessante de ver as coisas, Sr. Justino. E sabe o que mais? Aqui se falha a luz, acendemos uma vela. Se falha a ver, falamos com o vizinho à janela. Vocês lá no continente, pelo amor de Deus, se falha a internet, nem sequer uma conta de mais sabem fazer. Ai, o progresso, Sr. Justino. A sociedade está digital. Até o queijo São Jorge já tem código de barras. Oh, sim, código de barras. O queijo São Jorge quer ter sabor. Antigamente, a gente sabia que o queijo era bom, porque o leite era da vaca da vizinha e porque o pasto era fresco. Agora, o queijo de São Jorge tem mais papéis que uma enciclopédia. É demasiado. Mas tem que ser para rastrearmos o produto e estarmos por dentro dos prazos de validade e por aí fora. Ora, a única coisa que rastreio é o meu caminho daqui até o café. E é para ver se não me perco. Mas o problema deste país é dos vezes. Está tudo rastreado. E a confusão é cada vez maior. É o avião que nunca tem lugares, é o barco que nunca tem dia certo para vir, são os tempos de espera para uma consulta que demora meses e meses, que a pessoa até pode morrer. Lá fora é tudo à base de filas. Você vai para o hospital, encaminham-no para uma fila. Você se quer ir ao museu, vai para uma fila. Você vai para o supermercado, para uma fila e vai. São filas enormes para tudo. Oh, minha amiga, vou-te contar um segredo, só aqui entre nós que o jogo. Aqui só se fazem filas quando é para falar mal uns dos outros. Está a gostar do vinho? Sim, eu não dá mais nada. Sim, com certeza. Olha, vamos aproveitar e sentar-nos. Vejam esta região. Aqui até parece que o tempo para. Dizem até que temos tempo para tudo e que os relógios, os ponteiros dos relógios são mais vagarosos, mais preguiçosos. Sabe uma coisa? Você tem toda a razão.
Desliga lá esse boneco, que a gente paga a voz. E bebe esse vinho de vinho. Que é para aproveitar as coisas boas da vida. Sabe o que mais? Amanhã, tanto faz como não seja digital ou analógico. O sol vai nascer de trás da terceira. E há de se pôr ali ao lado do faial, da mesma maneira. Nós vamos estar aqui bem sentados, a beber o nosso vinho, o florido, e a rir de quem pensa que manda na gente. Pois é. Chegando ao fim desta primeira edição dos Lugares com Gente, queremos expressar o nosso profundo agradecimento a todos os voluntários, colaboradores, patrocinadores, o caseiro é que ofereceu o prémio com os almoços, o técnico de som, os músicos, o maestro, os nossos entrevistados, atores e leitores. O meu muito obrigado. O nosso trabalho foi essencial para que tudo acontecesse da melhor forma. Agradecemos ao público, aos convidados, pela sua presença. Deram vida a este evento e fizeram dele um verdadeiro momento de encontro e partilha. O sucesso dos Lugares com Gente é o reflexo do esforço coletivo, da união e da vontade de criar algo único e diferente na nossa comunidade. A todos, muito obrigado. Quero convidar a todos para fazermos um brinde, mas isto não fazia sentido sem chamar aqui para o pé de mim a Kátia. A Laura. A Laura.